Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. If you speak English, please turn on the subtitles, ok? Bom, muita gente que acompanha o canal, que mora aqui no Brasil, me manda sugestões. Pô, Pedro, grava um tutorial pra gente em português, você pode falar um pouco mais sobre a criação, para eu entender melhor. Então eu resolvi fazer isso, tá? Então esse é o nosso terceiro tutorial no canal, mas é o primeiro em português, tá? Então seja bem-vindo, se inscreva se você ainda não conhece. E nesse tutorial, pessoal, eu vou ensinar vocês a criar o estilo da música Everybody do DJ Bobo. Então veja, pessoal, antes de você conseguir criar um estilo no teclado, você tem que saber tocar trilha por trilha todas as partes da música, tá? Então você tem que saber como que a bateria é, como que você toca o baixo, o piano, os sintetizadores, os sons. Então você tem que aprender a tocar cada um dos instrumentos, tá? Uma vez que você consegue fazer isso, uma dica é você ouvir bastante a música e tocar junto com a música cada um dos instrumentos até que tudo fique certinho. Uma vez que você sabe tocar todas as partes da música, tá? E para isso você vai precisar dominar um pouco da bateria, você vai ter que dominar a guitarra, em música que vão guitarra, o baixo, algumas técnicas, né? Tá? Então até que você, enquanto você não conseguir fazer isso, dificilmente você vai conseguir criar um estilo que seja um estilo de música. Assim, eu quero criar um estilo para essa música, porque você tem que conhecer como é que é o acompanhamento dessa música. Então, depois que você fizer isso, pessoal, você vai ter que planejar, fazer um planejamento muito certinho para saber que parte do acompanhamento, o A, o B, o C, o D, as introduções, que parte que vai representar qual parte da música, tá? Então você tem que fazer um planejamento. Aqui na música Everybody do DJ Bobo, então o primeiro verso, tá? Eu vou colocar no A. Então o primeiro verso de 8 compassos. Os segundos e os terceiros versos, que tem uma bateria um pouco mais fraca no início e depois entra, eu vou colocar no B. O refrão da música, também de 8 compassos, o B também tem 8 compassos, eu vou colocar no C. E aquela parte que o DJ Bobo fala, que a gente chama de bridge, né, ou ponte, eu vou colocar no D. Além disso, a introdução da música, eu vou colocar 16 compassos no intro 2 e numa virada entre o refrão e o verso número 2, vou colocar na introdução 3, 2 compassos para a gente fazer aquela viradinha. E é importante também você definir o que é que você vai tocar. Então, eu vou sempre fazer o piano na mão esquerda, os acordes, tá? Vocês vão perceber, somente na introdução, que uma parte dela não tem isso na música original. Na introdução eu faço strings, faço um pouco do contrabaixo, né, do baixo, e depois eu toco a melodia da música durante quando a música é cantada, né, representando o canto com um som de piano eletrônico ali, tá? E na hora que o DJ Bobo fala, eu volto para o strings e para o piano. Então, é muito importante a gente planejar antes o que é o que cada uma dessas partes, A, B, C, D, introdução, as viradas, o que elas representam da música original para a gente poder fazer, e aí definir o que cada uma dessas partes tem, tá? Então vocês vão perceber que a parte A tem bateria, tem 2 tipos de bateria, o baixo, o piano e um som de sintetizador e um pad no fundo, tá? O B é a mesma coisa. O C vai entrar um strings, vai entrar um pouco mais de um cimbal um pouco mais forte, tá? E por aí vai. Então você tem que fazer um planejamento, ok? Dito isso, vamos começar. Bom, pessoal, então vamos começar aqui a criação do estilo. Lá no menu Style Creator e clique em Initialize Style. Então assim, você vai ter um estilo limpo, zerado, você vai começar a construir um ritmo do zero, tá? Bom, então vamos começar pela bateria. Primeiro eu vou gravar a seção Main A, né, a seção A, ok? Ela vai ter 8 compassos de tamanho, então é o ciclo de repetição dessa parte. Na verdade ele vai ter 8, mas primeiro eu vou gravar a bateria, vou gravar 4, e aí depois quando eu aumentar para 8, tá? Esses 4 vão ser copiados, porque é uma cópia, tá? É um ciclo de repetição. Ok? Então vamos transformar ele em 8. O tempo nós vamos setar em 100
batidas por minuto, tá? Que é o tempo dessa música. E então vamos começar a gravar a bateria. Eu vou escolher aqui a bateria de dance, né? Electronic Dance, o kit de dance, tá? Então eu vou gravar primeiro o bumbo, tá? Geralmente tem 3 bumbos, né? Ó, eu vou usar esse, ok? Então o estilo é bater o bumbo a cada tempo, tá? Então primeiro eu vou gravar o bumbo, vou ligar aqui o metrônomo. Então eu estou gravando o bumbo da parte A do estilo. Então só fazer junto com o movimento. Eu coloquei 4 compassos aqui. Beleza. Então eu gravei. É impossível você acertar o tempo certinho. Então para isso você vem em Quantize. Então como eu coloquei a cada tempo, então a gente coloca aqui, né, essa nota mínima, né? Então cada um tempo ele vai corrigir essa batida. Legal. Vamos ouvir como é que ficou? Tá certinho. Tá? Então depois eu vou adicionar a caixa. A caixa geralmente é esse ou esse. Mas para essa música fica mais legal essa aqui, ó. Tá? Então eu vou adicionar a caixa nos compassos pares. Então assim, ó. Beleza? Vamos fazer a quantização dele também. Então agora tá certinho, ó. Beleza? Vamos salvar pela primeira vez para a gente não perder isso daqui. Vamos chamar aqui de tutorial 3. Esse é o meu terceiro tutorial, é o primeiro em português. Legal. Bom, o que está faltando a gente gravar? O cimbal, né? Nesse estilo. Então, vamos gravar. O cimbal é assim, né? Ele dá umas variadas em alguns momentos da música. Então, vamos lá. Certo? Então, vamos quantizar. Agora, a quantização não é na mínima, né? Então, como eu faço aquela parte mais rápida, vamos usar aqui, tá? Uma nota um pouco mais rápida, tá? Vamos executar, vamos ver como é que ficou o nosso estilo, nossa caixa de bateria. Tá vendo? Ok? Então ficou bem legal. Agora, vamos salvar, tá? Pra gente não perder. Então, a bateria tá quase pronta. Vamos fazer a gravação agora do ritmo 1, tá? Esse ritmo 1 eu vou colocar aqui o Pop Kit, porque tem aquele barulhinho que fica fazendo de vez em quando, tá? Que eu vou usar esse cara aqui, ó, esse, ó, essa nota aqui, tá? Então vamos gravar no quarto tempo de cada compasso. Veja, ó. Vamos quantizar. Então, o canal 1 da bateria pode ser aqui nesse tipo de nota, né? Nota valendo um compasso. Salvar e beleza. Então, o nosso estilo, por enquanto, tem só a bateria do A, né? Só que esse barulhinho, ele fica bastante reverberado, né? no estilo, tá? Então, para isso, a gente vem aqui no Mixer e já muda. Olha só, se a gente colocar só esse barulhinho, olha que interessante, ó. Tá vendo? Fica bem baixinho, né? Ele não reverbera. Então a gente mexe aqui no reverb e no chorus dele, ó. Coloca bastante para ele ficar um estalo mais legal. Depois a gente acerta a equalização dos outros. Então, feito isso, a gente vem aqui no menu e salva, tá?
Então, o mixer entra dentro do estilo. Agora vai estar um estalo mais reverberado, ó. Ok? Beleza? Bom, como eu disse para vocês, o A, né? Eu coloquei 4, mas depois eu vou passar para 8. Então, tudo que for repetido de 4 em 4, eu faço os 4 primeiro, depois quando eu passar para 8, o teclado vai replicar. Então, eu vou fazer o piano, que fica tchan, 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 né? Então, esse piano, pessoal, eu vou usar o acorde 1, vou escolher aqui o CFX Concert Grande, ok? Esse piano, tá? E eu registro aqui, né, para poder gravar, você segura aqui. Então, o piano, pessoal, eu vou gravar, né, assim, essas notas, tá? Eu sempre tenho que usar a escala de C, tá? Na música original, a escala é F sustenido, né? Ele toca assim, né? Depois ele vai para A bemol, tá? Então A bemol, né? Ele toca numa inversão. E depois o B bemol M, ele também toca na inversão, tá? Então é o seguinte, se a gente fosse, se na música eu quisesse que ele soasse assim, no F sustenido, né? Eu poderia, a primeira nota é o F sustenido, né? É a primeira do acorde, a terceira e a quinta do acorde. Como eu tenho que fazer a transposição para o Dó, né? Porque no estilo eu crio tudo em base de Dó, eu poderia fazer assim, primeira, terceira e quinta, aqui. Que no estilo iria soar assim. Mas eu quero que soe assim. Então, eu quero terceira, quinta e primeira mais aguda. Então, em vez de usar nessa forma, ou essa forma, eu vou usar a terceira, a quinta e a primeira, e não a primeira, a terceira e a quinta, tá? Tanto faz fazer aqui ou aqui, depois você ajusta isso. Então, eu vou fazer aqui, tá? Tá como se fosse em Dó, mas quando eu for tocar o estilo em Fá sustenido, ele vai fazer essa mesma inversão e vai tocar assim, ó, né? Tudo bem? Então, é isso que eu vou fazer. Vamos gravar, ó. Vamos quantizar também. Posso colocar esse tipo de nota, né? Porque ele vai na metade do compasso. Ok. Salvar. Olha só como é que fica, pessoal. Detalhe. Vamos ver como é que ele está assim, depois eu explico o restante, ó. Veja que o F está mais agudo que os outros acordes. E é isso que eu vou explicar agora. Por quê? Porque o Chord One aqui, pessoal, quando a gente vem aqui em SFF Edit, High Key Edit, ele está setado como High Key G. O que significa isso? Que acordes maiores do que G, ele vai fazer mais grave. E acordes menores do que o G, ele faz mais agudo. É o ponto de inversão. Então, como o F sustenido é menor do que o G, ele toca agudo. E o A bemol e o B bemol da música é depois do G, ele toca grave. Então, para que seja tudo grave, inclusive o F sustenido, eu vou jogar, por exemplo, esse ponto de inversão no Dó. Então, praticamente todos os acordes vão ser mais graves. Veja a diferença. Vou salvar. Olha agora como é que ficou, ó. Ok? Vamos voltar aqui na gravação. Agora, pessoal, eu vou duplicar, vou aumentar o tamanho desse ritmo, tá? Então, no padrão A, eu tinha colocado um ciclo de repetição de 4 tempos, 4 compassos, agora eu vou colocar 8, eu vou duplicar. Por quê? Porque algumas coisas entram a partir do quinto e o baixo, ele varia, não é igualzinho do 1 ao 4 e do 5 ao 8. Então eu vou ter que gravar os 8 tempos do baixo. Tá? Então vamos executar. Quando a gente passa de 4 para 8,
Veja que ele duplica. Agora eu vou adicionar o chord 2, que é aquele barulhinho. Plam, 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 tá? Eu vou usar um synth, tá? Chamado 80 Short Stepper, tá? Que é esse barulhinho aqui, ó. Tá vendo? Então é sempre o acorde todo e depois só a terceira e a quinta. Tá vendo? Então eu vou usar a mesma estratégia, tá? Então, diferente do piano, que o piano ele toca invertido na música original, eu quero que ele soe primeira, terceira e quinta, e depois terceira e quinta. Então eu posso trazer aqui para o dó ou aqui para cima, eu vou trazer um pouco mais grave, tá? E vou deixar tocar o Fá um pouquinho mais aqui para dar uma variação, você vai ver. Olha só que interessante, ó. E esse barulhinho só entra no quinto, no quinto tempo de repetição, né? No quinto compasso. Então do ao quarto eu fico sem tocar. Salvar. Dessa vez eu não vou mexer aqui no key limit, eu vou deixar o Fá um pouquinho mais agudo e as outras um pouquinho mais grave, para dar uma variação em relação ao piano, tá? Então vamos salvar. Vamos ver como é que tá ficando, ó. Ok? Legal, né? Ótimo. Então agora, pessoal, vamos colocar um pad, que é aquele sonzinho que fica ao fundo. Nesse caso, eu vou escolher o 80 Warm VCP Pad, que é um pad bem tranquilo, tá? Bem suave. Então eu vou deixar ele aqui, vamos gravar ele os 8 tempos, tá? Eu vou aproveitar fazendo essa mão, depois vou subir um pouquinho ao longo dos 8 tempos. É importante que a gente sempre grave na escala de C, na verdade C7+, tá? É sempre essa escala aqui do source root, tá? CM7, tá vendo? Tá? Então a gente sempre grava na sétima maior, ok? Então eu vou usar essas 4, a primeira, a terceira, a quinta e a sétima, tá? Nesse pad. E depois vou dar uma variada um pouco mais agudo ao longo dos compassos para dar uma variação, tá? Olha só. Agora vamos adicionar o contrabaixo, né? O contrabaixo a gente vai usar esse super fretless, tá? Que ele faz uma variação legal. Eu achei que é um som bem parecido com a música, tá? Então o baixo na música original, pessoal, que toca F sustenido, A bemol, né? E depois o B bemol, ou G bemol, A bemol e B bemol menor, ele faz aqui, né? Então, ele toca a primeira, se você pensar em Fá sustenido, ou G bemol, tanto faz, né? É a primeira nota, depois ele desce para a sexta, né? Da escala. Primeira, sexta, primeira, 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 primeira. Então, quando a gente for gravar esse baixo, aqui ou aqui, tá? Pode ser aqui. A gente vai ficar na primeira, como se fosse em dó, e no lá, que é a sexta do dó, porque a gente está transpondo, tá? Então eu vou gravar o baixo dessa forma. E pode usar aqui a distorção que o estilo pega. Então presta atenção, ó.
Parece estranho, porque eu só fico no Dó e na sexta, dou uma subida aqui na hora que tem que subir, mas para a primeira de novo e volto. É por causa da transposição entre os acordes, eu estou transpondo tudo para Dó, tá? Parece estranho se eu der play aqui dentro do Stylo Creator, né? Vamos salvar e você vai ver eu tocando os acordes com o estilo para valer. Ele ainda vai ter alguma variação que eu vou mudar depois, eu vou explicar para vocês. Mas veja, ó. O que está acontecendo é que a primeira sexta ele está jogando para cima e não para baixo. Veja, ele está fazendo pam, pam. Em vez de ele fazer aqui, ele está subindo, tá? Repare no baixo. Está fazendo pam, 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 pam. Não é, tá? É para ele jogar para baixo. Então, essa é uma questão que a gente vai mudar aqui no comportamento do baixo, tá? Duas coisas, tá? Vamos selecionar o baixo, vamos jogar aqui para Dó. E ele está com um limitador. Então, o baixo mais grave que ele está fazendo é o Mi, tá? Então, a gente vai abaixar, porque é o Mi zero, esse aqui. Mas ele tem que tocar essa nota aqui, né? Fá, 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 Tá. Então, a gente vai abaixar esse limitador do baixo, tá? Além disso, ele está com essa opção Retrigger to Root. Toda vez que você mudar o acorde, ele vai voltar para a primeira nota. E eu não quero. Eu quero simplesmente que ele mude de tom. Depois vocês façam uns testes para entender como é que isso aí funciona bem. Mas quando você está numa nota e você muda o acorde quando você está tocando, pitch shift, se tem uma nota pressionada, por exemplo, um Fá, eu estou tocando Fá, e aí de repente eu vou para o Lá, ele vai para o Lá, ele dá um shift, ele transpõe para o Lá. Do jeito que estava antes, ele voltaria para o Fá. Então agora você vai ver que o baixo vai ficar perfeito, tá? Olha só. Preste atenção, ó. Certo? Então, a gente tem a parte A pronta do nosso estilo. O que está faltando é a gente acertar o volume, tá? Por quê? Porque está tudo um em cima do outro, um volume muito alto, um entrando em cima de outro, então a gente tem que acertar esse volume. E a gente pode usar esses sliders para isso, tá? Então, eu vou colocar aqui o ritmo 1, tá? Como 60 de volume, tá? O 2 eu vou colocar, que é aquele estalinho, vou colocar um pouquinho mais alto, tá? 82. O baixo, que é interessante aparecer bastante na música, 75. Esse pianinho eu vou reduzir para 55. Esse outro acorde eu vou colocar 45. E esse pad vamos diminuir também para 45, por aí. Vamos ver como é que fica, tá? Vamos salvar e vamos ver como é que fica. Ficou melhor, certo? Então a gente acerta esses volumes aqui, pode usar os sliders aqui, fica bem legal, ok? Então a parte A está pronta. Bom, pessoal, agora vamos criar o B, a seção B. Eu venho aqui, clico em B, coloco os 8 tempos, tá? Ok? 8 compassos, né, de tamanho de recepção, esse é o ciclo de repetição. E o B, o que é? É igualzinho o A, mas os 4 primeiros compassos do B tem uma bateria mais suave, só com o pedal e com o cimbal, sem a caixa. A caixa entra a partir do quinto, com uma viradinha no quarto, tá? Então, a gente vem aqui em Assembly, tá? E com o B selecionado, eu vou copiar todas as partes do A. Eu venho aqui e seleciono o main A, ó. Copiando
o A. Então eu copio tudo aqui do A. Okay. Então você vai ver que agora o B está igualzinho ao A. Bom, mas eu não quero que tenha caixa nos compassos de 1 a 4, só a partir da quinta. Então, como é que eu faço para editar? Eu vou editar esse ritmo 2 aqui no Step Editor. Aqui eu consigo ver todas as notas que fazem parte da minha bateria, que estão gravadas, né? Tem esse cimbal aqui, tem esse kick, ó, e tem essa caixa aqui, tá? Então, essa caixa que eu não quero as caixas nos compassos de 1 a 4, então eu vou dar delete, tá? Esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro tempo, quarto tempo do primeiro compasso, ó, quarto do primeiro compasso. Segundo compasso, primeiro tempo, segundo compasso, segundo tempo, vou apagando todos os G0s, que é a caixa aqui, ó. Então eu apago, tá? Ó, apago. Outro G0 do segundo compasso, terceiro compasso, apago. E finalmente, quarto compasso, apago. Ok, salvar. Então agora o meu B está igual ao A, só que ele não tem a caixa batendo no primeiro ou quarto compasso, só no quinto, né? Ó, veja. Só. Beleza? Falta agora introduzir uma viradinha no quarto tempo, que eu vou gravar aqui na bateria, tá? Aqui mesmo. Então no quarto tempo eu vou fazer a virada. Então vou aqui de novo, né? Estou gravando a bateria 2. Vamos lá. E aí podemos quantizar, se você quiser, para ficar um pouco mais certinho, mas vamos usar uma nota mais rápida, porque eu, né, tá? Ok, uma semifusa aqui, tá? Salvando. Ok. Vamos colocar também um prato na hora que essa viradinha virar. Eu posso até usar direto o Step Editor. Ó, eu quero colocar um prato de ataque no quinto tempo, no quinto compasso. Então vou aqui no quinto compasso, ó, no primeiro tempo do quinto compasso, junto com o pedal, a gente insere uma nota, ele vai repetir o pedal e vamos pôr um prato. Então agora vai ficar um prato de ataque. Olha só que bacana. Certo? Então, o nosso B está pronto, pessoal. Ok? Vamos agora fazer o C. O C, pessoal, também vão ser 8 compassos do ciclo de repetição, ok? Vamos copiar tudo do A, porque a batida dele é mais forte que nem o A, tá? Não remove a caixa igual no B. Então eu venho aqui em Assembly, primeiro eu vou copiar tudo do A, depois a gente faz as seguintes mudanças, as mudanças que o C precisa. Tá? Vamos copiar tudo do A aqui. Beleza. Vamos salvar. Ok. O C é o refrão da música. O piano do refrão, ele não é só isso. Tá? Ele faz. Ele vem para cá de novo e faz. Então veja, pessoal, ele insere a sexta. Primeira, terceira, quinta, sexta. Certo? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou apagar o piano que já existe, tá? E vou gravar de novo o piano, tá? Mas dessa vez eu vou gravar não na parte invertida, deixando a primeira para frente, mas na parte mais da primeira sendo a nota mais grave e a sexta vai ser a mais aguda. Então eu vou inverter, né? Fazer o acorde normal. Porque se eu quero que ele toque assim, aqui, né, eu posso trazer para cá ou para cá. Depende, tá? Eu vou trazer para cá. Aliás, vou fazer aqui mesmo, acho que vai ficar melhor. E aí vocês vão ver que ele vai soar legal.
vamos mudar o high key para dó, porque aí tudo vai ser tocado um pouco mais grave. Vamos ver se ficou bom. Legal, tá tranquilo, ficou bem bacana. A gente pode até subir um pouquinho esse piano, que na música original ele fica realmente mais aparente, então a gente pode subir um pouquinho o volume aqui, tá? Para 60. Um pratinho que fica aqui no fundo, ó, no refrão. Se você olhar na música você vai ouvir, tá? E tem mais um negocinho para adicionar também no refrão, então veja. Quantizar. Eu vou adicionar também aqui no ritmo 2 esse elemento aqui. Veja. Podemos quantizar novamente, lembrando de aumentar aqui. Ok, tá? Vamos salvar. Então agora, pessoal, ainda aqui na parte C, eu vou gravar aqui um strings, tá? Eu vou usar o 80 Miami Strings aqui no phrase 1, que ele faz assim, ó. Né? Que fica no fundo da segunda parte do refrão. Então veja. Ele vai estar no F sustenido, fazendo aqui, ou no G bemol, né? Aí no A bemol ele vem para cá, no B bemol menor ele vem para cá, depois aqui, volta os acordes. Então, veja, se você pegar o acorde de Fá sustenido, ou de G bemol, ele está tocando a terceira nota da escala aqui. Depois, no Lá bemol, também, a terceira. E no B bemol menor, a terceira também. Depois ele vem para cá. Ele toca a quinta. Depois ele volta para o Lá, ele toca a quinta. E quando ele voltar para o F, ele toca a quinta. Então, a gente vai gravar para que esse som ele varie de acordo com o acorde. Terceira, terceira, quinta, quinta. Então veja como é que fica. Vamos dar uma olhadinha como é que está aqui o NT, ele está Ultra Trans Melody, ok? E como eu gravei aqui em cima, né? Se quiser, vamos ver como é que está a questão da inversão, que nem a gente já falou aqui no High Key Limit. Vamos colocar aqui para Dó, vamos ver como é que fica. Vamos salvar, vamos ver se ficou legal. Então, o meu A, B e C está pronto. Bom, pessoal, então agora vamos gravar o D, tá? Eu vou primeiro setar que são 8 compassos também, que é aquela parte que o DJ Bobo fala, né? E vamos copiar do main A somente a bateria e o pad, que é só isso que o acompanhamento vai ter naquela parte que ele fala. E a bateria, pessoal, ela é diferente, né? Essa aqui. Então eu vou apagar e vou gravar de novo, porque fica só o kick pedal, tá? Depois entra umas outras coisas que eu vou fazer aqui. Então lembrem da música, ouçam a música original e vejam. Então eu vou gravar o kick de novo, tá?
quantizar. Ok. E a partir do quinto até o oitavo compasso, entra um cimbal entre os bumbos e depois uns tambores. Eu vou fazer aqui, ouça a música para você ver como é que ele faz. Vamos lá. Só a partir do quinto, né? A gente quantiza. Ok. Agora vamos colocar um pouco mais de outros pratos que ele usa. Ok, vamos quantizar de novo. Ok. Agora eu vou inserir uns tamborzinhos. Vamos lá. Vamos quantizar também. Ok. Vamos salvar, vamos ver como é que ficou a seção D. Ok? Para ficar perfeito, a gente tem que fazer o fill-in, que é a virada, né? Então vamos fazer o fill-in B, que a gente precisa para virar do A para o B, ou do B para o C, e depois o fill-in C. O fill-in B e C vão ser iguais. Então o fill-in é sempre um compasso, né? Porque é a viradinha. Vamos copiar primeiro tudo do B e a gente vai mudar só a bateria. Que interessante. Ó, vamos copiar tudo do B. Tá? Ok, salvar. Só que na hora da virada, pessoal, primeiro, eu vou apagar toda essa bateria aqui, tá? Vamos fazer tudo de novo, tá? Legal. Por quê? Vou fazer o kick, ele para com os pratos, com o cimbal, na hora da virada, tá? Você vai ouvir a música, você vai ouvir, você vai perceber. Então eu vou fazer o kick de novo e vou entrar com uma batidinha na caixa. Veja. Só isso. Veja que esse prato às vezes vai no começo. Para a gente jogar ele para o final da virada, basta a gente ir lá e virar e colocar lá no final, tá? E vamos quantizar também, tá? Olha que interessante. Veja como é que fica o ritmo 2 sem o cimbal, essa virada, né? Na realidade, tem uma caixinha no segundo tempo, então vamos adicionar ela, ó. Ó, agora. Vamos quantizar de novo, já que eu mexi, e salvar. Beleza, pessoal. Vamos fazer agora a introdução da música. A introdução da música é bem interessante, ela é comprida. Então vamos aqui no Style Creator, tá? Vamos pressionar Intro 2. Ele vai ter, pessoal, 16 compassos de tamanho, ok? Podemos copiar as coisas, tudo do main A, para a gente não partir do zero, tá? Então, vamos copiar tudo do main A, ele vai replicar, mas aí a gente vai apagando. É mais fácil a gente apagar o que está pronto do que gravar tudo de novo, tá? Ok? Ok.
Então vai. Então, o que acontece? Baixo não vai ter, porque eu vou tocar na introdução, então eu vou apagar. Tá? A bateria, tá, vai entrar somente no compasso 5, só o pedal, e depois entra a bateria completa, a partir do compasso 9. Ouça bem a música, ou veja o meu vídeo, você vai entender o que eu estou falando. Então, a gente vai apagar tudo do compasso 1 ao 4. Ó. Vou até apagar o 5, 6, o 7, o 8, também vão ser só o kick. Então, eu vou apagar tudo. Eu vou gravar o kick de novo, porque gravar só o kick é fácil. Veja. Então, eu vou apagar tudo dos compassos 1 ao 8. E vou deixar o restante completo do 9 em diante. Então, apaguei. Então, a bateria principal tem do 9 em diante. Tá, salvei. Mesma coisa, aquele barulhinho que está na bateria 1 aqui. Tá? Do primeiro ao quinto compasso, ao quarto compasso, não tem. Ele só entra no quinto compasso. Então, apaguei. Beleza. Então, vamos gravar o kick do quinto ao oitavo compasso, e a gente já pode fazer também a virada para entrar a bateria, tá? Então veja, ó, vou startar, tá? A gente deixa vazio de 1 ao 4, a partir do quinto vamos gravar o kick e a viradinha. Vou colocar até o metrônomo aqui. Vamos dar uma olhada, ver se foi tudo certinho, porque eu acho que eu pressionei sem querer uma outra nota aqui, ó. Vamos apagar essa que eu pressionei. Vamos quantizar. Ok. Legal, vamos salvar. Vamos adicionar no nono compasso aqui, junto com o pedal, um prato. Beleza, salvei. Bom, o que mais que vai entrar a partir do nono? A partir do nono vai entrar o piano. Então, do 1 oitavo, eu apago. Apago do 1 oitavo, deixo só do nono ao 16º. Um oitavo eu apago, não tem piano. E esses acordezinhos, eles também vão entrar só no último compasso, tá? Lá do 13 ao 16. Então, eu apago esse do 5 ao oitavo. Pronto, salvar. A introdução, ela também tem um instrumento a mais, que eu vou colocar aqui no Phrase 2, que é uma guitarrinha que fica fazendo barulhinho, né? Ó, fica assim, né? Você tem que fazer bem suave, porque se apertar forte, ele toca. Então é só um toquezinho na corda da guitarra. Tá, eu vou escolher essa daí e eu vou gravar esse carinha agora, desde o primeiro até o oitavo, depois ele para. Então veja. Vou colocar o metrônomo, porque não tem nada desse acompanhamento no início, né? Vamos lá, ó, atenção. Tá vendo? Já apertei muito forte. Vou fazer de novo. Não pode apertar forte. Olha lá, hein? E ele é aquele tipo de acompanhamento que ele é igual para qualquer acorde. Então eu venho aqui, coloco o root fixed, bypass. Então ele sempre vai tocar isso. Vamos quantizar, que eu esqueci de quantizar. Vamos ver como é que está ficando a nossa introdução. Vamos lá, vamos ver. Introdução 2.
Legal. Na realidade, eu acho que do 5º ao 8º, deveria ter deixado o piano aqui. Então vamos gravar ele novamente, só do dia que eu tinha apagado. Então vamos assemblar ele novamente. Eu venho aqui, Assembly, Chord 1. De novo, vou copiar. Desculpa. Vamos selecionar, né, a introdução 2, né? Claro. E vamos assemblar novamente o Chord 1 do main A. Salvar. E aí a gente altera, apaga do 1 ao 4. 2, 3, 4. Porque o piano entra no 5º, né, e não no 9º, como eu tinha dito. Eu confundi. Beleza. Por fim, pessoal, vamos gravar agora também a introdução 3. A introdução 3 é aquela... É aquele 2 compassos que tem entre o primeiro refrão e o segundo verso. Então vamos usar o intro 3 para isso. São só 2 compassos, tá? Que ele fica tan, 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 tan. Então a gente coloca só a bateria, tá? Um pouco de pad, o piano, tá? E deixa ele bem tranquilo. Então vamos gravar, tá? Copiar primeiro aqui do main A, tá? Essa introdução 3, tá? Que são só 2 compassos, ele vai copiar. Salvar. Só que na bateria eu vou apagar para ele já setar, tá? O baixo eu vou mudar, ok? Piano eu vou manter e o pad eu vou manter, tá? Então a bateria, vamos colocar aqui só um pedal, tá? E a caixa para entrar, ok? Ó. Agora de novo. Ter certeza que esse prato entrou no final. Vou pôr ele lá no final. Salvar. Vamos quantizar. Quantizar. Ok. Salvando de novo. Beleza. O baixo agora, vamos colocar só a nota raiz. Vamos gravar. Ó. Salvar. Tá muito alto, né? Vamos dar uma reduzida nisso. Tá, esse baixo. Beleza. Então, praticamente, eu acabei a música, tá? Durante, né, a execução da música, eu vou tocar o piano aqui, né? Vou fazer os strings. Então, eu vou tocar primeiro o estilo vazio, só ele, sozinho, sem piano, sem nada. Depois eu mostro como é que tá ficando eu tocando. Então é assim que a gente faz. Mas antes de ver, vamos mexer no mixer. Vamos mexer um pouquinho de reverberação. Veja, você põe um acorde aqui, ó, e aí você acerta um pouco de reverberação. Vamos aqui no Style Creator e salvar para salvar essa mixagem. Vamos ver como é que está ficando então o estilo da música inteira, tá? Então vamos começar aqui. Tem esse pad aqui no fundo que na realidade ele não deveria estar no início da música, então não gostei. Vamos retirar isso, tá? Esse pad aqui, vamos gravar ele só na introdução, só a partir, tá, do nono compasso. Então vamos deixar ele até o nono e aí a gente grava o pad de novo.
faltou uma bateria, uma viradinha bem no final aqui dessa bateria, tá? Vamos colocar lá no final. Eu vou tirar essa última caixa para fazer uma virada e lá no final eu vou inserir um prato e vou jogar ele bem para o final. Veja, salvar, tudo bem. E agora eu vou fazer a virada aqui na mão, no último compasso. Vamos esperar até o compasso 16, tá? Detalhe, né? Na introdução 3, pessoal, a gente também tem aquele barulhinho. Então vamos fazer um assembly da introdução 2 do phrase 2. Beleza. Então com isso, acredito que a gente praticamente terminou o nosso estilo, tá? Fora um ajuste, está praticamente igual ao que eu tinha criado lá no meu canal, da música que vocês ouviram. Eu acabei criando tudo de novo para vocês entenderem. Agora eu vou tocar para vocês verem como que tá ficando legal, tá? Eu não vou me preocupar muito em acertar, pode ser que eu erre uma nota, mas eu vou tocar só a parte do piano e da parte dos acompanhamentos. Não vou fazer a melodia para que você possa ouvir o acompanhamento, tá bom? Então vamos lá, ele começa aqui, né? A música, tá? Ó. Vamos ligar o acompanhamento. Por aí vai. Então vocês perceberam como que ficou bacana. Então se inscrevam no meu canal, eu sempre vou estar ajudando vocês.
Eu sei que foi um pedido dos brasileiros, né? Muitos colegas aí falaram, pô, Pedro, grava um vídeo em português. Então, o pessoal que não fala português, eu coloquei as legendas, tá? Mas eu vou continuar postando a maioria das minhas coisas em inglês e com legendas em português também, para atender a todos, tá legal? Obrigado.